Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos gravar agora um vídeo sobre as relações métricas nos triângulos retângulos, tá? Relembrando principalmente o Teorema de Pitágoras. Então, essa questão aqui, que eu chamei de questão 7, pede assim: calcule o perímetro, soma das medidas dos lados, de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4. Então, vamos lembrar que os catetos de um triângulo retângulo são esses lados colados no ângulo de 90 graus. Ou seja, se a gente tem um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, para descobrir o perímetro, eu preciso descobrir a hipotenusa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é lembrar que o Teorema de Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente sabe que eu chamei a hipotenusa de x e os catetos são 3 e 4. E aí a gente vai ficar como x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, e com isso nós temos x ao quadrado igual a 9 mais 16, que é igual a 25. Então, tirando a raiz quadrada de 25, nós temos que a nossa hipotenusa mede 5 centímetros. Para quem lembra do triângulo pitagórico, é o triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo famoso. Né? E após a gente descobrir quanto vale a hipotenusa, nós queremos saber o perímetro. Então, o perímetro, lembrando que é a soma dos lados, ou seja, 3 mais 4 mais 5, que vai dar 12 centímetros. Ok? Então, uma questão bem simples, né? Bem da escola básica mesmo, lá do 8º ano, do 9º ano, para a gente relembrar o Teorema de Pitágoras e a relação de perímetro. Bom, essa segunda questão é outra questão também bem clássica aí, que a gente vê lá no 9º ano, que é como calcular a diagonal do quadrado. A gente tem que lembrar o quê? Que o quadrado, ele tem todos os ângulos de 90 graus. E se eu traço a diagonal, eu transformo o quadrado em dois triângulos retângulos. Então ele diz assim: qual a medida do lado de um quadrado cuja diagonal mede 10 raiz de 2 centímetros? Bom, a diagonal é esse pedaço aqui, que vale 10 raiz de 2. E eu não sei quanto vale cada lado. Então, lembrando que no quadrado todos os lados são iguais e eu vou chamar cada lado de x. Como nós temos um triângulo retângulo, nós temos que os lados são os catetos e a diagonal é a hipotenusa. Então, vamos usar o quê? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a hipotenusa é 10 raiz de 2 e os catetos eu chamei de x. Então, 10 raiz de 2 ao quadrado, para quem não lembra, como é que a gente faz essa conta? Então, a gente tem uma raiz e um número na frente, nós primeiros elevamos o número que está na frente da raiz ao quadrado e depois elevamos a raiz ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 e raiz quadrada de 2 ao quadrado, lembra que a gente corta o índice com o expoente. Fica 100 vezes 2, portanto, esse número elevado ao quadrado vale 200. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2 ao quadrado, 2x ao quadrado. Vou agora pegar o 2 que está multiplicando e passar para cá dividindo. E aí nós temos que 200 dividido por 2 dá 100. E qual o número cujo elevado ao quadrado dá 100? Nós sabemos que é o próprio 10. Então, qual é o quadrado cuja diagonal mede 10 raiz de 2? É o quadrado de lado 10 centímetros. Outra questão que é muito falada aí nas escolas e nos concursos é quando nós temos um triângulo equilátero. Quando nós temos um triângulo equilátero, nós temos que lembrar que a altura de um triângulo equilátero, além de formar 90 graus, nós dividimos o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. A gente tem que lembrar que quando eu traço a altura, ela divide
o lado do triângulo equilátero em dois lados iguais. Então, ele fala que os lados do triângulo são de 10 centímetros. E ele fala que ele traçou a altura. Então, ele quer descobrir a medida da altura, que eu vou chamar de x. Quando eu traço a altura, eu estou dividindo esse lado em dois lados de valor 5. Então, na prática, a gente vai ter um triângulo equilátero de cateto 10, de hipotenusa 10, um dos catetos é a altura, que eu chamei de x, e o outro cateto é a metade do lado, que vale 5. Então, mais uma vez, nós temos um triângulo, retângulo, e vamos usar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, a nossa hipotenusa é 10, um dos nossos catetos é o x, que é a altura, e o outro cateto é o 5. Então, aqui vai dar 10 ao quadrado é 100, x ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Então, passo 25 para lá, negativo, e nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 75. Então, nós temos que tirar a raiz quadrada de 75. Então, vamos lembrar, tem várias maneiras de se fazer isso. Uma maneira mais prática é pegar o 75 e escrever como 25 vezes 3. Por quê? Porque 25 tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 25 é 5, e a raiz quadrada de 3, né, a gente sabe que vai dar um valor irracional. Portanto, nós temos um triângulo retângulo, um triângulo equilátero de lado 10, ele vai ter altura 5 raiz de 3, ok? E a nossa última questão é uma questão também que fala do triângulo retângulo propriamente dito, tá? Eu estou te falando que eu tenho um triângulo retângulo, que um dos catetos vai medir 5 centímetros e a hipotenusa vai medir 13 centímetros. E o meu objetivo é descobrir o valor do outro cateto. Então, mais uma vez, nós vamos usar o quê? Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu sei que a minha hipotenusa é 13. Um cateto eu quero descobrir, que é o x, e o outro cateto vale 5. Então, nós podemos dizer que 13 vezes 13 é 169 e 5 ao quadrado é 25. E aí nós vamos ter que 169 menos 25 vai ser 144, e aí nós temos que tirar a raiz quadrada, determinar a raiz quadrada de 144, que é quanto? 12. Então, nós temos mais uma vez o teorema de Pitágoras sendo usado, e assim como o triângulo 3, 4 e 5, triângulo de catetos 3 e 4, hipotenusa 5, nós temos mais um triângulo que nós temos catetos como números naturais e a hipotenusa também, que é o triângulo 5, 12 e 13. Existem outros, sim. Existe uma maneira de determinar os termos pitagóricos. É muito importante que vocês pesquisem isso e comentem lá no vídeo, tá? E para finalizar, pessoal, pode acontecer de você ter números muito grandes na hora de calcular o teorema de Pitágoras. E agora eu vou falar de um macete rapidinho que a gente pode usar produtos notáveis, a diferença de quadrados. Então, no nosso caso aqui, quando a gente chegou em 13 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado, eu poderia ter passado o 5 ao quadrado para lá, e lembra que aqui nós temos uma diferença de dois quadrados. Lembra que isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. Uma outra maneira de fazer essa conta é você transformando isso aqui em um produto da soma pela diferença. Eu ficaria com 18 vezes 8, que daria a mesma coisa, que daria 144. Dependendo da situação, você poderia fazer dessa maneira, ok? Então é isso, pessoal. Então é importante que vocês conheçam a altura do triângulo equilátero,
que vocês conheçam a diagonal do quadrado para poder entender aí os problemas principais sobre o Teorema de Pitágoras, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no vídeo, tá? Se vocês querem contribuir e pesquisem sobre os termos pitagóricos e sobre as fórmulas de diagonal do quadrado e altura do triângulo equilátero, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.